Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática básica para a física. Na aula de hoje, você vai aprender a determinar uma reta e obter a interseção de retas. Mas antes faremos a atividade da aula anterior. Foi pedido para representar graficamente os seguintes pontos: N, O, P, Q. O ponto N, você observa que quando x for igual a zero, o y será igual a 5. Então você marca o ponto 5 e indica. O ponto O, quando x for igual a zero, o y será igual a menos 2. Você indica. Todo ponto que eu coloco aqui no eixo das ordenadas terá a abscissa igual a zero. Agora nós vamos obter o ponto P. Quando x for igual a 3, o y será igual a zero. Coloco o ponto aqui em cima do 3, porque todo ponto colocado no eixo das abscissas terá ordenada igual a zero. Então, o ponto P, abscissa 3 e ordenada 0. O mesmo acontece com o ponto Q. Quando x for igual a menos 6, y será igual a 0. Todo ponto colocado no eixo das abscissas terá ordenada igual a 0. Vamos indicar esse ponto. Na aula de hoje você vai aprender a determinar uma reta. Vamos determinar uma reta que passe pelos seguintes pontos: ponto A e ponto B. Bom, o ponto A, quando x for 5, o y é igual a 3. Quando x for 5, o y será igual a 3. Então a partir do 5, você traça uma reta perpendicular ao eixo x, e a partir do 3, você traça uma reta perpendicular a y. O encontro dessas retas nos dará um ponto, chamaremos ponto A. O ponto B, quando x for igual a 0, o y também será zero, ou seja, vai estar aqui na origem do gráfico. Vamos indicá-lo por B. Observe que obtemos dois pontos, A e B. Dois pontos distintos estabelecem uma reta. Um ponto só não pode estabelecer uma reta. Um ponto só pode passar infinitas retas, muitas retas. Mas para formar uma reta é necessário dois pontos. Então a gente vai obter a reta aqui. Você pode também dar um nome a essa reta. Assim como os pontos, os nomes devem ser em letras latinas maiúsculas, as retas devem ter nomes latinas minúsculas. Então uma reta pode ser determinada quando a gente conhece dois pontos. Bom, agora nós vamos determinar uma reta que passe pelos seguintes pontos. Ponto A, quando x for igual a 3, y será igual a 6. Você marca aqui no eixo das abscissas o 3 e traça uma reta perpendicular a x a partir do 3, até chegar na altura do 6, ou seja, você traça uma reta perpendicular a y a partir do 6. O encontro dessas retas nos dará um ponto, vamos indicá-lo por A. O ponto B, quando x for igual a 6, o y será igual a 3.
Você traça uma reta perpendicular a x a partir do 6. Você traça uma reta perpendicular a y a partir de 3, que é a sua ordenada. O encontro dessas retas nos dá o ponto B. Vamos indicá-lo. Observe que obtemos dois pontos, A e B. E dois pontos distintos nos favorece com uma reta. Agora vamos determinar uma reta que passe pelos seguintes pontos. Quando x for igual a 5, y será igual a 3. Uma reta perpendicular a x a partir do 5. Uma reta perpendicular a y a partir do 3. O encontro dessas retas nos dá o ponto indicado por A. O ponto B, nós temos na origem, quando x for igual a 0, y será igual a 0. Observe que foi bem na origem esse ponto, na origem do gráfico. Aqui já obtemos dois pontos. Foi o ponto A e agora o ponto B. E dois pontos nos proporcionam uma reta. Ok? Agora nós vamos obter o ponto C. O C, quando x for igual a menos 5, o y será igual a menos 3. Então, quando x for igual a menos 5, o y será igual a menos 3. E aqui nos dará o encontro dessas retas auxiliares nos dará o ponto indicado por C. O B e o A, nós já podemos passar uma reta. E também podemos passar reta nos três, porque estão alinhados. Certo? Eis a reta. Então, dois pontos ou mais nos proporciona uma reta, se eles estiverem alinhados. Quando os pontos pertencerem à mesma reta, esses pontos são chamados pontos colineares. Então, os pontos A, B e C são colineares. Determine o ponto de interseção das retas S e R, que passam pelos pontos AB e CD, respectivamente. Bom, eis os pontos. Vamos achar o valor de x. Quando x for igual a 6, y será igual a 0. Quando x for igual a 6, y será igual a 0. É um ponto especial. Já obtemos ele aqui, vamos indicá-lo. Na B, quando x for igual a menos 4, y será igual a 4. E aqui uma reta perpendicular ao eixo do x a partir do menos 4. Aqui uma reta perpendicular ao y a partir do 4. Isso nos dará um ponto chamado ponto B. Aqui você nota que já podemos traçar uma reta. Okay? Eila, podemos dar o nome dessa reta de reta R, letra minúscula e latina, como foi pedido no problema. Bom, agora vamos obter o ponto C. Quando x for igual a 3, y será igual a 4. Observe, quando x for igual a 3, y será igual a 4. Então, uma reta perpendicular a x a partir do 3 e uma reta aqui perpendicular a y a partir do 4. Isso nos dará um ponto indicado por C. E o ponto D, quando x for igual a menos 2, y será igual a menos 1. Quando x for igual a menos 2, y será igual a menos 1. Vamos traçar uma reta auxiliar perpendicular a x e uma reta auxiliar perpendicular a y. A partir do menos 2 para a reta perpendicular a x e a partir do menos 1 para a reta perpendicular a y. Isso nos dará um ponto que indicaremos por ponto D. Aqui nós temos dois pontos e por dois pontos passa uma reta. Bom, essa reta chamaremos reta
S, porque o problema pediu que ela fosse chamada de reta S. Observe que houve um ponto de encontro entre as retas. Nós obtemos um ponto aqui. Esse ponto, observe, ele tem abscissa 1 e ordenada 2. Então você traça uma reta perpendicular ao eixo do x, a partir do 1, e uma reta perpendicular ao eixo do y, a partir do 2. E vamos indicar esse ponto por qualquer letra maiúscula latina. Vamos chamá-lo de ponto E. Esse é o ponto de interseção pedido no problema. Coordenadas 1 e 2. Primeira coordenada chamada abscissa, segunda coordenada chamada ordenada. Na atividade para a próxima aula, você vai determinar o ponto de interseção das retas T e U, que passam pelos pontos AB e CD, respectivamente. Tente montar no seu caderno o gráfico e traçar as retas. Então, boa sorte, bons estudos, obrigado pela atenção.